E quando eu entrei, não tinha nenhuma professora mulher no departamento. Eram todos homens. Aí depois que eu já estava lá há algum tempo, entrou a primeira professora mulher. Ah, é um sonho. Realmente, assim, é um sonho. Porque desde que eu soube o que era pesquisa em matemática, meu sonho era estudar no IMPA, né? Mas a gente internaliza pouco. E eu me vejo nesses lugares até hoje. Que é a questão de você acreditar que você pode fazer sim. Meninas nas Ciências. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um Meninas nas Ciências e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da Ana Carolina de Carvalho Mansur. Carolina, ou Ana, não sei. Depois você me diz como prefere ser chamada. Se apresenta brevemente pra gente. Certo. Oi, Roberta, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, pode me chamar de Carol mesmo. Eu sou formada em Geofísica, né, na UFBA, eu sou baiana, e depois eu tomei outros ares, outros caminhos e fiz mestrado em Matemática também na UFBA. E daí me apaixonei, né, pela área de matemática e resolvi ir fundo, fui para o doutorado e estou atualmente no doutorado no IMPA. Fica no Rio também. Então, Carol, você, como falou, você é graduada em Geofísica pela UFBA. E como foi que você decidiu realizar esse curso, né? E quais foram os desafios durante esse período da graduação? Na real, quando eu fui começar assim, a fazer geofísica, foi muito como eu acho que grande parte das pessoas que saem da escola vai, né? Tipo, gosto de matemática, gosto de geografia, gosto de física, então vou procurar um curso que una todas essas coisas. E foi basicamente isso que eu fiz, mas eu não conhecia nenhum geofísico, eu não conhecia ninguém que trabalhasse com nada de exatas, tipo um engenheiro, um arquiteto, nada do tipo. Então foi muito assim no escuro, sabe? E aí, quando chegou lá, que eu fui vendo como ela funcionava, como era o curso, e fui descobrindo o que de fato o geofísico fazia, né? Então foi um caminho assim bem no escuro e eu fui descobrindo quando já estava. Então, e além disso, como é que você vê, né, as características do curso de Geofísica? Eu acho que você é a primeira geofísica que a gente está entrevistando. Conta pra gente como é que são as características do curso de Geofísica em relação, tipo, à presença de homens e mulheres. Certo. Na verdade, o curso de geofísica tem menos mulheres do que homens, mas na minha turma em específico era metade-metade. Mas na grande maioria do curso era a maioria homens. E quando eu entrei, não tinha nenhuma professora mulher no departamento. Eram todos homens. Aí depois que eu já estava lá há algum tempo, entrou a primeira professora mulher. Ela foi minha orientadora de TCC, inclusive, né? Porque a gente se sente mais à vontade, às vezes, a depender do tipo de ambiente, com Claro. outras mulheres. Então, é assim, né, em geofísica, a relação entre homens e mulheres. Eu acho como grande parte dos cursos de exatas. Você falou, né, que uma das suas motivações de ter ido para o curso de geofísica foi ter gostar de geografia, de física, de matemática. Conta pra gente um pouquinho como que foi quando você chegou na graduação, como que é a graduação de geofísica e quais são as temáticas que, tipo, são abordadas, os possíveis mercados de trabalho. Uhum. Então, quando eu cheguei, realmente, né, tinha bastante matemática, bastante física, mas dentro do curso eu descobri que eu não gosto tanto da parte de geologia como eu achava que gostava. Né, à toa que depois eu tendi para essa parte que foi mais para matemática e tirou a parte de geologia do meio. Mas é um curso muito interessante e muito interdisciplinar, extremamente interdisciplinar. Precisa de muita geologia, muita programação, muita física, muita matemática. E é um tipo de profissional que trabalha com vários outros profissionais, né? Com engenheiros de reservatório, engenheiro de produção, com geólogo, com programadores. Então você tem que saber conversar ali com todos esses profissionais, né? Que você vai ter contato no mercado de trabalho. E, basicamente, na geofísica, né, que eu não sei, muita gente me pergunta o que é que faz geofísica, o que é que a gente estuda. É parte mais ou menos do mesmo pressuposto de geologia, né? Geologia, eles estudam afloramentos, rochas,
para descobrir certas características daquele material. Geofísica é a mesma coisa, porém, a gente faz isso via meios indiretos. A gente faz isso em subsuperfície via meios indiretos, né? Porque não tem como fazer diretamente. E a gente geralmente faz a parte mais relacionada à aquisição desses dados e ao processamento deles, que é a parte que envolve bastante programação, e depois trabalha junto com um geólogo para interpretar esses dados, porque o geólogo tem o conhecimento geológico mais apurado, e o geofísico vai saber entender o que é ruído, o que foi um problema da programação, o que de fato é informação geológica. Então são duas profissões assim, que andam bem juntas, bem relacionadas. Em 2017, você recebeu uma bolsa de iniciação científica da Sociedade Brasileira de Geofísica. E que importância teve para você essa conquista? Certo. Essa bolsa, ela era uma bolsa, né, da sociedade para o melhor projeto de TCC do ano. E eu recebi, né, essa bolsa, fiquei muito feliz, assim, porque além do dinheiro, né, eu tive tudo pago na participação de um evento para apresentar o meu trabalho, enfim, né, pagaram passagem, hospedagem, isenção da inscrição, tudo para ir. Então, no momento, assim, foi a primeira vez que me pagaram, sabe, para eu viajar. Então, foi algo muito legal. Eu lembro que eu fiquei muito feliz e também, assim, muito agraciada, né, por ter meu trabalho reconhecido como o melhor, enfim, daquele ano. E você também realizou seu mestrado, né? Como você falou, você acabou mudando um pouquinho, indo para o seu mestrado em matemática também pela UFBA. Como é que foi para você aí decidir ir para uma carreira mais acadêmica e com essa mudança de área ainda? Foi uma decisão, assim, difícil. E foi difícil a decisão, e depois da decisão também foi difícil, né? A parte de mudar de área. Eu, na verdade, estava assim, por volta do 5º semestre de geofísica, eu comecei a fazer uma iniciação científica, né, em matemática. E eu comecei, assim, a gostar muito e cogitei mudar de curso. Só que eu estava, assim, já meio sem saco de fazer aquelas matérias de início de curso de novo. Eu falei assim, putz, será que não dá para eu terminar a geofísica o mais rápido que eu puder e ir para matemática já a partir do mestrado? Porque eu já sabia que eu queria seguir na carreira acadêmica, né? Então, era mais importante para mim a questão de fazer um mestrado, um doutorado em si, não tanta graduação. E aí eu pensei, tá, vou tentar, né? Bora ver no que é que dá. Aí eu corri para terminar a geofísica o mais rápido que dava. Eu terminei o curso em 7 semestres e pulei logo para o mestrado em matemática. Ainda fiz os dois, o final da graduação e o início do mestrado, ainda teve uma interseção ali. E foi muito desafiador, porque no mestrado os professores subentendem que você fez uma graduação naquela área. Então, eles já começam do ponto que você terminou a graduação, e eu não tinha graduação. E eu não tinha quase nenhuma matéria de matemática feita, de matemática mesmo, né? Eu tinha uns cálculos e tal. Mas a matemática que a gente estuda academicamente é muito diferente da matemática que o pessoal que é da aplicada, né, no caso de geofísica, engenharias, estudam. Então, foi um desafio, assim, gigantesco. Eu tive que aprender o assunto do mestrado e o assunto da graduação ao mesmo tempo. E, claro, que nessas horas a gente precisa muito dos outros. E eu fico muito arrepiada falando disso. É um momento, né, que a gente precisa de muito apoio dos colegas, dos professores. E quando você está num ambiente que é majoritariamente masculino, é muito difícil. Porque a gente sabe que tem uma certa barreira, às vezes, ali, para a gente se comunicar com um grupo de meninos do que se fosse um grupo de meninas, por exemplo. E nesse quesito foi bem difícil, e eu tive realmente sorte por 2 motivos. Um, porque eu estava numa turma que era muito colaborativa, e o segundo motivo é que eu sou uma pessoa, assim, mais para frente, né? Eu não tenho muita vergonha, assim, de falar, nem de entrar no meio de uma conversa, por mais que só tenha menino. E foi o que eu fiz. E grande parte da ajuda que eu tive foram de colegas homens, inclusive uma das pessoas que mais me ajudou a escrever formalmente matemática e tudo mais, era um colega homem. Mas é desafiador, né? E
eu entendo assim que para mim foi de certa forma mais fácil, porque eu já vinha de um ambiente muito masculino, que era o ambiente de geofísica, então eu já sabia que naquele meio ou eu tinha que me impor para fazer meu espaço ali, gerar o meu espaço ali mesmo, ou eu não ia conseguir absolutamente nada. Então eu me impunha, mesmo que no primeiro momento isso fosse contra a minha natureza, assim, digamos. E a partir do momento que você começa assim, pô, fica mais fácil. As primeiras vezes é mais difícil, você ficar remoendo aquilo na cabeça, né, várias vezes, mas depois você, dane-se, é isso mesmo, vou fazer o que é melhor para mim e pronto. E atualmente, como você disse, você está realizando seu doutorado também em matemática, só que dessa vez você está realizando ele no Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o INPA. E como tem sido essa experiência de vivenciar mais a fundo esse mundo da pesquisa em matemática e como é para você estar realizando isso no INPA? É um sonho, realmente assim, é um sonho, porque desde que eu soube o que era pesquisa em matemática, meu sonho era estudar no INPA, né? E realmente é um ambiente de outro mundo, parece... Fica no Rio de Janeiro, né, ali no meio da Floresta da Tijuca, é tudo cercado por árvore e vários animais, e você entra lá e é uma estrutura assim, de outro mundo realmente. Tanto os pesquisadores, quanto os alunos, quanto os funcionários são muito proativos. E é um ambiente, assim, maravilhoso, que eu adorei fazer parte, eu adoro fazer parte de lá. Porém, é um ambiente mais masculino ainda. É o ambiente mais masculino que eu já tive. Eles, atualmente, né, estão enfim, atitudes para contornar, né, um pouco essas disparidades assim de gênero dentro do instituto, mas ainda é um processo longo, né? Então ainda está caminhando para isso. Quando eu entrei, só tinha lá tem cerca de 50 pesquisadores, só tinha uma pesquisadora mulher desses 50, e de aluna também, assim, era mais ou menos uns 10% da quantidade. Lá tem por volta de 150 alunos, então 10, 20% eram mulheres, o resto homem. E aí entra no mesmo problema, né? Na pesquisa, a gente precisa muito de colaboração, precisa muito conversar com outras pessoas. E quando tem um grupo de 10 homens, você é a única mulher no meio, para você entrar naquele grupo é muito mais difícil. E aí não adianta, você tem que tirar os muros, tipo, as barreiras, dar a cara a tapa e entrar, porque é o jeito que tem. É aquela história, né? Alguém tem que ser a primeira. É exatamente isso. Agora mesmo, eles já estão com outra professora no corpo, já não é mais só uma, né? Pelo menos. Mas ainda assim, são 50 homens e 2 mulheres. Mas é uma conquista a ser fortemente comemorada, né? Porque, então já dobrou. Sim. E falando um pouco, talvez, dessas ações, né? Você participou em 2021 da organização do primeiro encontro de mulheres matemáticas do INPA. Conta um pouco de como foi essa experiência de estar organizando um evento, ainda mais um evento com essa temática, né? Que é tão importante, já que tem toda essa questão do ambiente que você está falando com a gente. Sim, esse evento aconteceu a primeira vez ano passado, esse ano ele já teve a segunda edição agora. E é um evento que a gente começou a fazer na matemática por causa de um marco muito interessante que tem na matemática. Na matemática tem uma espécie de prêmio Nobel, e até 2014 nenhuma mulher tinha ganhado esse prêmio. Geralmente são dados quatro vencedores ao ano, e é de 4 em 4 anos que tem essa premiação. E até 2014 nenhuma mulher tinha ganhado, e é um prêmio que vem de muito tempo. Aí, em 2014, né, a Mariana Mizarcani ganhou esse prêmio, foi a primeira mulher matemática a ganhar esse prêmio específico. E, enfim, aconteceu por problemas de saúde que ela teve, que ela faleceu pouco tempo depois de ter ganhado esse prêmio. E essa data, né, tem uma data aí no mês de maio, que a gente faz esses eventos de mulheres na matemática em comemoração, enfim,
a, a esse prêmio da Mariana Zarcani é uma homenagem, né, a representatividade que ela teve para as mulheres matemáticas. E nos últimos 2 anos, a gente está vivenciando aí, né, essa situação de pandemia. E como que foi para você, né, ter ido para suas atividades todas remotas e agora voltando para as atividades presenciais, como é que está sendo esse momento? Tá confuso ainda, né? Logo que começou a pandemia, eu estava no Rio, estava presencial, e, bom, de um dia para o outro, falaram vai fechar tudo, vai todo mundo para casa. No IMPA, a maioria dos estudantes não são do Rio, eles são ou de outros lugares do Brasil ou de fora do país. E eles recomendaram, vai todo mundo para casa, pode voltar para casa de vocês, porque a gente acha que vai demorar. E foi o que eu fiz, eu voltei para Salvador no dia seguinte, né, sou daqui da Bahia, e foi assim, só que foi surpreendentemente bom. Lógico que não foi bom no momento, né, enfim, mas dentro do que poderia ser no quesito de continuar fazendo o doutorado, de continuar fazendo as matérias, nesse quesito deu certo. O IMPA, os alunos, os professores eram muito resilientes, assim, sabe, na situação que estava no momento, também muito compreensíveis. A gente contou com muita compreensão, tanto dos professores quanto dos funcionários. Era uma preocupação, assim, muito grande de que as aulas ocorressem da melhor forma possível, que a gente pudesse acompanhar ali da melhor forma que tinha como ser no momento, né? E realmente eu não sinto que a gente perdeu tanto lá dentro do IMPA nesse quesito de aprendizagem, por causa, enfim, né, do ensino à distância, mas eu entendo que é uma situação bem particular, porque o IMPA já tinha toda uma estrutura de gravação de videoaulas antes da pandemia. Então, já tinha a maioria dos cursos gravados já disponíveis no YouTube, então era muito mais fácil, né? Era uma realidade muito diferente do que foi a maioria dos outros contextos, dos outros programas de pós-graduação. Então, a gente realmente teve esse privilégio de contar, né, com essa estrutura que o Instituto já tinha. E agora, nessa volta presencial, na verdade, eu ainda não voltei presencialmente. Eu já qualifiquei, já estou aí caminhando para o último ano de doutorado, então estou só na fase da pesquisa mesmo. E eu converso com o meu orientador no Meet e tudo mais, e a gente vai se encontrar realmente em eventos. Tem alguns eventos, vai ter evento aqui na Bahia, vai ter um evento na Europa, e a gente vai se encontrar também. Eu devo ir para o Rio em algum momento trabalhar com ele, mas a gente ainda está nessa dinâmica, né? E ainda não sabe se vai voltar 100%, porque talvez não faça tanto sentido, né? Já que agora a gente trabalha mais esporadicamente, é mais pontual mesmo o trabalho. E para você, qual é o papel da nossa, né, nova geração de meninas nas ciências? Ocupar, ocupar e ocupar. Tem que ter mais mulher em todos os lugares que ainda não tem. Eu acho que é o papel, porque quando é só uma, é muito difícil, muito difícil. Mas quando tem duas, já são duas se apoiando. Quando tem três, já são três se apoiando. Quando tem cinco, você faz um evento. E é mais apoio, sabe? Então, é isso, ocupar, porque onde tem duas, é mais fácil ter três, é mais fácil ter quatro, e assim a gente vai. E na sua opinião, o que seria uma grande conquista para essas meninas? Difícil. Uma grande conquista, eu acho, seria a gente chegar num ponto ideal, que não depende só da gente não ser julgada pelo nosso gênero. Eu já senti algumas vezes na academia, que quando você é mulher, para você se provar que você realmente é boa no que você faz, você tem que suar muito mais do que um homem. Parece que um homem começa... Quando você não conhece um aluno, enfim, alguém no meio acadêmico, parece que o homem começa aqui no nível 0 e a mulher começa aqui no menos 10. Aí você antes tem que se provar que você está no 0 para depois provar que você é alguém. E é uma dificuldade, assim, muito grande, porque existem muitos momentos que a gente duvida da nossa capacidade, no geral, né, no meio acadêmico, principalmente. Não só para mulheres, mas para homens também,
tem a famosa síndrome da impostora, né? Você fica se perguntando se o que você conseguiu não foi sorte e tudo mais. E no contexto de mulheres, isso eu acho que é extremamente mais forte do que para homens. E quando você começa no -10, você às vezes acredita que realmente você não era para estar ali e que aquele lugar não lhe pertence. E isso eu acho que seria uma conquista muito importante, se a gente conseguisse começar todo mundo do mesmo nível. E quem foram as mulheres que ao longo da sua vida te inspiraram? Com certeza a Carolina Araújo, que é aquela mulher que é a única mulher pesquisadora do INPA, sempre foi uma grande inspiração para mim. Hoje tem outra lá no INPA, que é a aluna também maravilhosa, mas era uma grande fonte de inspiração porque eu pensava, putz, se ela tá ali, naquele lugar, sozinha, sendo a única mulher, eu também posso estar aqui onde eu tô hoje. Então, era uma grande fonte, assim, de inspiração de que eu podia estar num lugar melhor sempre. E se você pudesse entrar numa máquina do tempo e encontrar a Carol do futuro, o que você diria para ela e como que você espera que ela esteja? Honestamente, eu diria para a Carol do futuro não pensar tanto no futuro, porque é um problema, isso pode ser um problema, né? Pensar demais no futuro. E eu falaria justamente para aproveitar mais o presente, aproveitar mais as oportunidades que você tem no presente, enxergar as possibilidades que você tem no presente, porque às vezes a gente acha que a gente só tem uma ou duas opções e na verdade não é assim. Então, se a gente consegue se concentrar mais no que a gente tem no momento, os caminhos se abrem, né? A gente tem várias opções aí. E você poderia compartilhar com a gente uma meta ou um sonho? Sim, eu tenho uma meta talvez meio, não sei, meio estranha, não sei se é tão estranha assim, mas que é uma meta de conseguir conciliar trabalho e lazer de uma forma mais saudável. Eu acho que é um alerta, né, para as meninas, as mulheres que vão ouvir, que vão ver essa entrevista, porque a gente é, às vezes, tão subjugada que às vezes a gente acha que está sempre tendo que fazer mais, que a gente sempre tem que trabalhar mais, que a gente sempre tem que ser melhor. E às vezes não, às vezes o que você é, da forma que você é, já basta. E a gente também tem direito a descanso, a gente também tem direito a lazer. E é um equilíbrio que eu sinto que eu ainda não consegui de forma 100% satisfatória, que eu busco. É uma meta para mim, realmente. Isso é bom, eu acho que isso é um pouquinho da sofrência de todo mundo que está na academia, conseguir se controlar. Sim. E não passar daquele limite saudável, aquele limite que liga a luzinha de, olha, você tá indo demais, peraí. Exatamente. Bota o pé no freio, vamos com calma, que dá Sim. tudo certo no final. Mas é difícil a gente entender isso. Sim, é muito difícil. E agora a gente vai para as nossas rapidinhas. Eu vou falar algumas poucas palavras para você. Você tenta me responder em uma outra palavra ou frase, o que significa para você. A gente vai começar por geofísica. Multidisciplinaridade. Matemática. Paixão. Ímpar. Espetacular. Meninas nas ciências. Ocupar. E para encerrar nossa entrevista, eu queria que você deixasse aí uma mensagem de incentivo para essa geração de meninas nas ciências que vão surgir cada vez mais, sejam elas nas ciências ou em qualquer outra área que elas sonhem estar. Eu acho que a principal coisa é algo que às vezes a gente ouve muito se falar, as pessoas falando, mas a gente internaliza pouco. E eu me vejo nesses lugares até hoje, que é a questão de você acreditar que você pode fazer sim. A gente ouve isso, né? Ouve tanto que já se tornou sem significado às vezes. E é algo que realmente é verdade. Às vezes, principalmente nesse meio acadêmico,
vai surgir síndrome da impostora, vai surgir, às vezes, não é nem algo que está no seu psicológico, é alguém realmente lhe subjugando e lhe dizendo que você é menos do que o que você é. E é muito importante a gente estar ali forte da nossa posição e acreditar realmente que a gente é capaz, sim, de estar onde a gente está e que a gente é capaz, sim, de conseguir algo melhor do que o que a gente está no momento, o que a gente quer, enfim. Acho que isso é muito importante, você acreditar, mesmo que esteja alguém fora dizendo que não, ou a sua própria subconsciência, às vezes, lhe falando, será que é isso mesmo? Será que era mesmo para você estar aqui? Você ser firme, ir lá e fazer e tentar, porque na maioria das vezes você pode sim. E você só vai descobrir se for lá e fizer. Obrigada, Carol, por compartilhar aqui um pouquinho da sua história com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. E eu espero que cada vez mais tenham mais meninas, né, na ciência, na matemática, na geofísica, nas engenharias, porque uma puxa a outra. E assim a gente chega. Com certeza. E é isso, pessoal. Logo voltamos com mais Meninas nas Ciências. Não esqueça de acompanhar as nossas mídias sociais no Instagram, onde você vê a divulgação de todas as nossas entrevistas e outros conteúdos. E que você também pode escutar essa entrevista na forma de podcast. E até mais.